Olá, meus seguidores, sejam todos bem-vindos ao canal Amanda Bueno. Participe com seu comentário, sejam todos bem-vindos. Tinha acordado cedo, né? Tinha acordado tarde, né? Cedo, mas um pouquinho tarde. Aí, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. Comenta aqui abaixo. Aperta o sininho de notificações para vocês receberem todos os meus vídeos. Deixei a data para vocês. Aí fui comer meu café da manhã, né? Era café, torrada, né? Essa torrada é minha irmã que fez, né? Antes dela sair para trabalhar, daí ela fez. E eu acho que ela fez na air fry, né? E daí ela deixou lá em cima da mesa, né? Esses pães lá do serviço dela, né? Daí ela trouxe, picou e põe orégano, margarina e orégano. Aí meu pai chegou com as couve, umas rúcula, um almeirão, né? E daí eu fui picar, né? Ele tinha ganhado, daí eu fui picar, né? Aí meu pai tinha amolado a faca pra mim picar, né? Eu tenho muita coordenação motora, né? Eu consigo controlar o corte na minha mão, sabe? Pra cortar as verduras. Consigo controlar, né? Eu consigo picar fininho, né? Até o final. E eu fui picando, né? Aí meu pai tava lá dentro. Aí eu terminava de picar, eu colocava nessa bacia cor-de-rosa, né? Daí terminava de picar, punhava ali e já levava pro meu pai, né? Lavar e empacotar, né? Apanhar na geladeira, porque fica mais fácil, né? Aí meu pai tava mexendo com o almoço, né? Eu nem mostrei eu almoçando pra vocês, né? Porque eu fiquei quase o dia inteiro picando as coisas, né? Não terminei tudo, né? Porque eu deixei um pouco para outro dia, né? Porque eu já tinha cansado, né? Minhas pernas já tava pedindo para sentar um pouco, né? Eu tinha parado para almoçar. Daí eu voltei de novo, né? Aí eu parei, né? Comi mais um pouquinho, daí eu continuei de novo, né? E assim foi, né? Tinha bastante folhinha para picar, né? Aí eu tenho que focar, né? O que eu tô fazendo, eu tenho que deixar tudo para fazer, né? E focar naquilo que eu tô fazendo. Aí, como meu pai tava aí, né? Ele ajuda. E nós se ajuda, né? Nós se ajuda. Aí ele foi lavar as verduras, eu fui picar agora a rúcula, né? Fui picar essa rúcula. E as galinhas tava ali, né? Jogava as raízes para elas, comia tudo as raízes, né? Come tudo, né? Tudo que jogar de folha, que for mole, elas comem, né? É que aqui em cima não tem horta, né? Mas se tiver horta, né, elas dando entrar na horta, né? Aí meu pai tava fazendo o almoço e minha irmã tava lavando o banheiro, né, a Natália. Tava lavando o banheiro lá dentro. Aí meu pai fazia umas coisas lá dentro, saía pra fora, né, que ele tava fazendo outras coisas. Daí vocês vão ver ele fora, né, que ele saía pra fazer as coisas, né, que tem pra fazer aí dentro.
tem muita coisinha, sabe, que tem pra fazer dentro de casa. Só que a gente não adianta querer fazer tudo de uma vez, né? E não fazer bem feito, né? Tem que pegar aos poucos e fazendo. A rúcula foi picada, aí eu fui pra couve, né? Aí meu pai, ele disse que é muito bom cortar o talo da couve e bater pra tomar. Diz que é um remédio muito bom, né, pra emagrecer. Ele falou assim que é bom pra emagrecer, né, tomar o suco do talo da couve, né, que ajuda a emagrecer. Aí eu fui picando, né, bem fininho, bem caprichadinho, né. Quem me conhece sabe que eu gosto de fazer as coisas bem feitinho, né. Por mais que eu seja simples, né, mas quando eu pego pra fazer uma coisa eu faço bem feita. Eu quero, mesmo que for pra gente comer, né, eu faço bem feitinho, né. Empacotar, porque é a gente que tem que estar feliz, né, com o que a gente tá fazendo, né. Quando a gente tá feliz com aquilo que a gente tá fazendo, que é pra gente, quando for pros outros, não vai ser diferente. Vai ser igual. Porque a gente tá se sentindo bem e tá fazendo o que eu quero pra mim, eu quero pros outros. O que eu não quero pra mim, eu também não quero para os outros, né? Que está à minha volta. A gente tem que estar feliz, né? Eu já tava cansada, tava até escorando a parede. A gente tem que ser feliz com um pouco, né? No dia a dia, né? Tem que ser feliz com um pouco. Eu agradeço a Deus, né? Pela saúde que eu tô tendo, pela força, pela coragem, pela persistência, né? Por me estar pulsionando, sabe? A fazer as coisas, né? Aí meu pai tava mostrando umas roupas, né? Que ele tinha ganhado. Daí a minha irmã foi lá pra dentro com a blusa que serviu pra ela, né? Não servia pra mim, que era muito pequena. Aí tinha umas 2 peças que eu escolhi, né? Uma blusa de manga comprida que eu tinha que costurar. Uma blusinha, só que eu não mostrei. Eu não mostrei pra vocês, né? Mas eu vou fazer outro vídeo. Daí eu mostro costurando, né? A roupa. É um material bom, sabe? Só precisa de umas costuras, né? Bem feitinha, né? Que ela fica top, né? Pra poder usar. Quando a roupa é boa assim, sabe? Eu não gosto de desfazer. Gosto de estar arrumando ela, né? Pra mim tá usando. Né? Porque dependendo do tecido, ele atura bastante tempo, né? Tem tecido que é muito bom. Aí minha mãe tinha chegado da escola. Aí tinha terminado de picar a couve. Aí tinha mais um pé de... acho que é almeirão que fala. Rúcula, couve. Acho que é almeirão que fala. Né? Fui picando bem fininho, né? Olha, pra vocês verem. Olha. A finurinha. Parece que eu tô picando numa máquina, né? A gente não tem máquina. A gente não tem máquina aqui, né? Eu pico tudo na mão. Tudo na mão. Mas não é sempre que eu tô fazendo. Não é sempre que eu tô fazendo esse serviço, né? De picar.
Não é sempre que eu tô fazendo isso. Porque tem muitas coisas, né? Outras coisas pra tá fazendo. Aí o seu Francisco que tinha dado essas verduras, né? Pro meu pai. Aí como ele deu, eu aproveito o embalo, né? Pra mim criar conteúdo aqui. Aí eu gravo e eu faço um vídeo, né? Interagindo com vocês, né? Motivar vocês a fazerem, né? O que a gente faz, né? Pra gente cuidar das coisas, né? Que estão à nossa volta. Que tudo que a gente for fazer, a gente faça bem feito, faça com amor e carinho. Eu tava aí lavando essa verdura, né? Que tava picada. Aí era pro meu pai tá lavando, só que meu pai tava cansado, né? Ele sentou. Eu fui lavar com esse vinagre, né? Higienizar a verdura, né? Aí eu coloco um pouco de vinagre e daí a areia que tiver, ela cai tudo no fundo. Aí eu coloquei para escorrer. Aí depois que eu coloquei para escorrer, né? Eu empacotei. Ó como ficou. Bem picadinho, prático, né? Aí eu fui picar mais couve. Aí eu não tava conseguindo ficar muito de pé, né? Aí eu falei assim, vou terminar de picar mais um tanto, né? Pra mim deixar pro outro dia, né? Porque a gente não dá conta de tudo, né? A gente tem que parar. Parar pra descansar, né? Não adianta a gente querer fazer tudo de uma vez, né? Porque não dá certo, né? É de pouquinho em pouquinho, né? De pouquinho em pouquinho. E aí eu terminava de picar as verduras e daí eu falava pro meu pai amolar a faca. Daí eu já tava cansada. Eu já tava pensativa aí. Pensativa. Parece que eu carrego muita coisa dentro de mim, sabe? Parece que eu carrego outro mundo dentro de mim. Aí as coisas que eu tenho que fazer, né? Carrego eu, né? E por isso que muitas das vezes eu não consigo dar conta de muita coisa, né? Porque eu carrego tudo isso comigo, né? Outro mundo dentro de mim, o que eu tô fazendo, né? O que eu tenho que fazer, eu tenho que carregar tenho que carregar minha doença, né? Às vezes parece que quer até me paralisar, sabe? Quer me paralisar. Aí meu pai levou o celular ali pra mim salvar um contato pra ele, né? Sempre que eu posso, que ele pede, né? Eu sempre tô salvando o contato pra ele. Tô falando pra ele, né? Ó, não posta isso, né? Porque não é um conteúdo seu, é um conteúdo de outra pessoa, né? Tem que tá falando, né? Mas sempre a gente falando, né? Tem coisa que não quer pegar, né? Aí ele pede as coisas pra mim, né? Aí eu falo assim que eu ajudo. Aí eu já tava quase terminando pra mim parar um pouco. Aí eu jogo lá pras galinhas, galinha come, né? Eu jogo, às vezes chega no finalzinho da couve, eu não consigo picar tudo, né? E daí ela vai ficando, acho que, vamos dizer, quadrada assim, sabe? Fica ruim de picar, daí eu jogo os pedaços pra galinha, né?
que daí fica ruim de picar. E vou colocando em cima da outra. Aí essas verduras, meu pai tinha lavado lá dentro, né? Tinha lavado, e daí ele mandou aí pra fora e eu piquei. Daí ele lavou um tanto lá dentro. E daí daí ele parou um pouco, ele tinha cansado. Daí eu fui lavar o restante, né? Porque cansa, né? Não é fácil, né? Como eu dei umas pausas, eu tava cansada. Eu percebi que eu tava cansada, né? Percebi que eu tava cansada e daí eu parei, né? Eu falei assim, quer saber? Eu vou outro dia, né? Aí tava conversando, né? Com o pai e com a mãe que tava ali na frente, né? Tava falando de Deus pra eles, né? Que Deus ele avisa a gente, ele revela, né, as coisas pra gente antes de acontecer, né? Só que daí muitas pessoas não acreditam em Deus. Aí Deus, ele permite que a pessoa veja umas certas coisas, né, para acreditar que ele existe, né? Porque Deus, ele existe. E tem muita gente que vai, né, na igreja e não acredita que existe Deus, né? Que vai lá por ir, mas não acredita. Aí quando Deus revela, a pessoa acredita, né, que ele existe. Que muitas das vezes ele avisa antes de acontecer as coisas com a gente, né? Com as coisas de ruim que é para acontecer, né? Ele revela antes. Muitas das vezes a pessoa, ela obedece o que é revelado, né? Que Deus revela em sonho, uma visão, né? E muitas das vezes a pessoa ignora, né? O que acontece? A pessoa ignora, né? Aí acaba sofrendo, né? E ignora e acaba sofrendo por não acreditar em Deus, né? Que Deus revela as coisas pra gente. Independente do seu físico, né? Do seu físico, da sua mente, né? Ele revela as coisas para você. A gente tem que agradecer todos os dias, né? Que a gente tem ele na nossa vida, né? Que mesmo nos momentos difíceis, né? Ele sempre está com a gente, né? Ele sempre tá mostrando uma porta, tá mostrando, ele tá tocando, né, no nosso coração, na nossa mente, tocando em todas as partes, né, que a gente sente ele, né, a presença dele na nossa vida, né. Ele tá mexendo com a nossa estrutura, né? E muitas das vezes ele tá nos moldando, né? Porque a gente é o instrumento dele. Aí eu tô picando uma couve. Eu piquei uma couve, dizer. Tá bem fininha. Bem caprichadinho pra pôr no pacote. Daí põe na geladeira. Aí eu fui jantar. Meu pai tinha feito a janta. Aí tinha arroz, feijão, né? Arroz, feijão, carne e um pouquinho de salada. Aí sempre que eu lembro, assim, aí me dá vontade de comer um docinho, sabe? Aí o doce de mamão verde não acabou ainda, eu tô comendo.
né? Só que daí eu não comi ele à noite, né? Eu comi umas bananas. Me deu a vontade de comer doce, eu não posso comer muito doce, né? Eu tenho que evitar, né? Mas é difícil, né? E a gente acaba comendo. Por causa da diabetes, né? Minha diabetes tá um pouquinho alta, né? Não tava muito normal, né? Da última vez que foi visto. Então foi isso, meus seguidores. Espero que vocês tenham gostado.